Então, esse vídeo ficou guardado por meses, porque eu não tava nem um pouco afim de terminar ele, não depois de tudo que rolou com o João. O que o fandom fez com o cara é um bagulho que eu até hoje não entendo por que aconteceu, mas eu tenho muito mais carinho e apreço por esse personagem do que eu tenho respeito por mim mesmo, ou pelo fandom. Então sim, Gao Sao, o realizador do Destino, é sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo um pouquinho. Mais especificamente, vamos falar como o maior vilão de Ordem Paranormal é também a maior vítima de Kian. E um pouquinho que eu digo com certeza é um vídeo de 20 minutos, eu vou levar 5 dias pra editar, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Vamos passear de barco, vou te levar pra uma ilha. Se parece uma pintura, teu olhar é uma armadilha. Não deixa que você nem tem jogar um monstro sádico maníaco que tortura criancinhas e fez tudo porque ele quis. Inclusive foi ele que tacou fogo no orfanato pra matar todo mundo só porque seria engraçado, tá bom? Foi o Gal que manipulou o Kian, parem de vitimizar ele! Eu sei que a Miski foi irônica, mas por algum motivo tem um pessoal que realmente acredita nisso. Meu Deus! E se você não entende nada de RPG e só caiu nesse vídeo porque o algoritmo do YouTube tá mais quebrado que a saúde mental desse nosso querido, Gal é um dos personagens de Ordem Paranormal, um RPG mestrado pelo Selbit lá na Twitch. Se você quiser dar uma olhada, tem todos os episódios aqui no YouTube. E também tem esse vídeo muito bom do linkzinho que resume bem o que é o Ordem. Eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem dar uma olhadinha antes de começar esse vídeo aqui pra evitar um pouco de spoilers. Mas, se você não se importa com isso, pega a pipoca e vambora. Seria impossível encontrar um poder muito acima de vocês, né? É isso que vocês pensam. Injusto, na verdade, provavelmente. É a palavra que eu acho que vocês gostariam de usar. Injustiça, né? Muito prazer. Eu sou a injustiça. Oh, that's hot. That's hot. Um certo cara meio famosinho por aí chamado Alfred Hitchcock uma vez disse que quanto melhor o vilão, melhor é o filme. Mas é claro que isso não precisa ficar aplicado só em filmes. Eles são uma parte essencial de vários jogos, séries, musicais, livros e vários RPGs por aí. Vilões são personagens incríveis, eles são personagens que amamos odiar. Eles sempre ajudam a empurrar a história numa direção certa, e um vilão bem construído sempre deixa impacto nos espectadores, seja por suas motivações, seus ideais, os perigos e ameaças que eles representam para os protagonistas, e de vez em quando, pelo seu passado. Óbvio que nem todas as histórias precisam de um vilão para serem boas, e não é todo mundo que consegue criar um vilão que seja realmente impactante, ou até mesmo lembrável. That was his mistake. Existem vários tipos de vilões por aí, que variam muito com o tipo de conteúdo que você tá criando. Nesse vídeo, eu vou focar só em dois, o vilão clássico e o vilão trágico. O vilão clássico é o personagem monstruoso que não tem empatia, remorso, não se importa com nada nem ninguém além deles mesmos. Você não precisa pensar muito para achar bons exemplos. Frollo em Corcunda de Notre Dame, Úrsula na Pequena Sereia, Scar em Rei Leão, por aí vai. Todos esses personagens têm várias coisas em comum. São personagens rasos, sem muito propósito além de ser mais um obstáculo a ser superado pelos protagonistas. Eles não geram empatia do público, não deixam espaço para duvidarmos se eles são bons ou ruins. Desde o começo, eles são pintados como monstros, e no final, acabam sendo derrotados pelos protagonistas. É uma fórmula clichê que é muito usada nesses filmes por um excelente motivo. Porque funciona! Quando se tem um tempo limitado de tela, você tem que escolher em quem você quer focar para desenvolver completamente. E também fica complicado para um público cheio de crianças e adolescentes acompanhar e entender uma história onde os vilões são tão complexos quanto os protagonistas. Não significa que todos os protagonistas por aí são complexos e cheios de camadas. Kian é um bom exemplo desse vilão clássico. Você não sente nenhuma empatia por ele, você não quer sentir empatia por um personagem tão arrogante e desprezível. Isso é proposital, ele foi feito pra ser desse jeito. Apesar de ser um dos grandes vilões do Ordem, um dos grandes catalisadores de tudo que aconteceu, desde Desconjuração até Calamidade, Kian é um personagem quase simples. Ele não tem uma personalidade cativante, diferente de outros vilões do Ordem, você não quer passar algum tempo vendo ele na sua tela. Você não tem interesse no que ele tem pra falar ou fazer. E apesar dele ter um passado trágico que nem tantos outros vilões do Ordem, ele acabou se tornando um monstro. Ele não sente nenhuma empatia pelos seus aliados e a sua única motivação é acabar com o paranormal. Então Kian, na sua essência, quando você junta tudo isso no potinho e bate no liquidificador e deixa ele lá, que é um lugar que ele deveria estar... Acredito, filho da puta, bandido, canalha, assassino, vagabundo, cafajeste.
Então Kian, na sua essência, é só mais um obstáculo a ser superado pelos protagonistas. Isso não significa que ele é um vilão ruim ou um personagem ruim. Só significa que ele não é o melhor de todos. Até porque o Gal já leva esse posto e você pode discordar da minha opinião aí na sua casinha. E do outro lado, a gente tem os vilões trágicos. Eles são os caras que sabem que estão fazendo coisas ruins, mas que não sentem prazer no que eles estão fazendo. Eles são pessoas que foram forçadas a se tornar os vilões por circunstâncias além do controle deles. A gente entende o plano deles, e os planos até fazem sentido. Eles só estão fazendo isso do jeito errado. Ou do único jeito que eles aprenderam a lidar com o mundo. Eles têm histórias trágicas que explicam como eles chegaram naquele ponto, são mais humanizados que um vilão clássico, têm personalidades complexas que acabam nos cativando mais, e acabam por gerar empatia do público, que no fundo a gente sabe que aquele cara podia ter sido herói se as coisas tivessem sido diferentes. Eles não nasceram sendo monstros completos, sem sentimento nenhum pelos outros. Às vezes um herói acaba se tornando um vilão trágico. Um bom exemplo disso é Arthas, de World of Warcraft. Ele era um rei amado que, pra tentar salvar todo um reino de uma praga mortal que não tinha cura, decidiu queimar uma vila inteira. Mas Dante, o que isso tem a ver com o Gal? É óbvio que ele é um vilão clássico, ele é um psicopata completo. Ele matou a Lisa sangue frio, pelo amor de Deus. Sim, mas calma lá que eu já explico. Diferente do Kian, o Gal é o vilão trágico de fato. A gente viu ele pela primeira vez em Skull Geração, com uma das melhores cenas de apresentação de personagem até aquele momento. E pela primeira vez desde que o RPG começou, a gente teve algo que ninguém estava esperando. Era um vilão sendo controlado por um jogador. Aquele não era uma criatura sem consciência, não era só mais um NPC criado pelo mestre que estava ali só para atrapalhar os nossos heróis. O Gal era uma ameaça verdadeira, ele tinha decisões, motivações, ideias próprias, e ele era muito mais forte que os protagonistas, completamente imprevisível e imparável. E isso gerou um medo verdadeiro do que poderia acontecer com qualquer um daqueles personagens. Não encosta no meu filho! Para, por favor! E esse medo, esse ódio que ele acabou gerando, não era sem motivo, era isso que ele queria o tempo todo. Causar um medo só para alimentar o paranormal e realizar a desconjuração. Durante essa temporada, o Gal realmente parece ser só um vilão clássico, um psicopata raso, vazio, que não era nada além de um monstro sem empatia nenhuma e que só queria matar sem propósito, e queria gerar o caos sem se importar com mais ninguém. Então, de certa forma, ele era o que Kian acabou se tornando. Ele não tinha nada além de um carisma inegável e um dos melhores designs de personagem do RPG até aquele momento. Nice. E todos tinham todos os motivos do mundo para odiar o cara e nenhum motivo real para gostar dele. Ele só era mais um vilão que queria destruir o mundo, certo? Só que aí, chegamos na calamidade. A desconjuração foi realizada, Kian voltou e as coisas só mudaram. O Gal já tinha cumprido seu papel e ele não precisava mais gerar medo ou ódio. E foi nesse ponto do RPG que tivemos a oportunidade de ver o verdadeiro Gal. Descobrimos um pouco mais sobre o passado dele, que ele sempre foi o vilão trágico. Um personagem cheio de camadas, personalidade, ideais, motivos, dúvidas, e só estava seguindo cegamente a pessoa que ele mais confiava. E foi ali que vimos um cara complexo, que tinha uma natureza boa, apesar de tudo que rolou no passado dele. Vimos que ele se importava com seus companheiros de orfanato, a única família que ele ainda tinha depois de tudo. Que isso? Desde quando você tem sentimentos? Por quê? Por quê? Por que você fez isso? Era uma pessoa que não gostava de morte sem sentido, que não gostava de torturar ninguém. Mas ainda assim alguém que faria o que fosse preciso para acabar com o paranormal, para que ninguém mais sofresse como ele tinha sofrido durante toda a vida. Ele tinha um plano que o resultado não era tão ruim assim. Ele queria só salvar todo mundo. Ele só foi convencido a fazer isso da maneira errada. Ele se tornou aquilo que mais odiava. Se forçou a cometer feitos horríveis para poder um dia livrar o mundo do paranormal. Sabendo o pouco que sabemos, faz muito sentido o tema do Gal ser injustiça. Enquanto escrevi esse roteiro, eu percebi que a gente nunca vai saber com certeza o que acontecia no orfanato Santa Menefreda. Não vamos saber o que aquelas crianças passaram quando elas estavam sob os cuidados da irmã Thelma e do padre Ronaldo, mas pelos resultados dá pra ter uma ideia bem clara que não era nada bom. Pelo que a gente pôde ver nos poucos episódios que o Gal apareceu, ele se mostrou uma pessoa carinhosa, que gostava de cuidar dos scriptas que eram do orfanato. Ele dava presentes, demonstrava ter um carinho especial pelos mais novos, especialmente pelo Dagan. Isso não é só um traço da personalidade dele, como também pode ser um reflexo de como ele foi criado. Por ser um dos mais velhos do orfanato na época que Kian tomou o corpo do Leonardo, mesmo com a sua rebeldia, não é difícil acreditar que o Gal é responsável por cuidar dos mais novos, e servia de apoio emocional que eles não recebiam dos adultos. E provavelmente servia de culpado pela rebeldia de qualquer uma das crianças, especialmente do Henry. Então, numa situação dessas de punições físicas e psicológicas, onde os únicos adultos ao seu redor são pessoas que você não pode confiar,
É natural que você perca um pouco da noção do que é realmente certo e errado. É natural de se aproximar de qualquer outra pessoa que ofereça um mínimo de afeto e acolhimento, porque o ser humano é uma criatura sociável. A gente tá sempre buscando esse tipo de relacionamento e de contato. E se para vários adultos por aí é difícil lidar com essa solidão e isolamento, imagina lembrar que estamos falando de crianças que não tinham nenhuma família, largadas no orfanato no meio do nada. No caso do Gal, a gente não tem a menor ideia de quem eram seus pais e sua família antes do orfanato. Só temos a informação da existência de uma irmã, que provavelmente era muito importante para ele. Importante o suficiente para que ele colocasse toda a sua fé e confiança no Kian, enquanto se afastava de adultos que castigavam ele pelo seu comportamento. Enquanto Gal era o porto seguro de várias crianças, ele mesmo não tinha ninguém que se apoiar. Quando você é o mais velho, você não quer que os menores sofram pelos seus problemas. E no grande plano de Kian, aquele orfanato era o lugar perfeito. Leonardo Gomes era o corpo perfeito e Gal era o alvo perfeito. Um cara de mais de 4.000 anos não teria dificuldade nenhuma em se aproximar e cativar um adolescente carente de afeto, que tinha um coração bom e que gostava de cuidar das outras crianças. Ele teria menos dificuldade ainda se ele fosse uma dessas crianças. Alguém mais novo, de aparência frágil, que tinha acabado de voltar pro orfanato depois de ter sido abandonado de novo. E Kian, sabendo disso, não teve dificuldade nenhuma em manipular o Gal do jeitinho que ele queria e precisava, usando o adolescente para criar um culto e a Ordem da Desconjuração. Manipulação é uma arma poderosa, e cultos são extremamente perigosos, não só dentro do universo de Ordem Paranormal ou de qualquer outro RPG por aí. Não é difícil encontrar casos de pessoas reais que cometeram atrocidades em nome de alguém que elas acreditavam, em nome de uma fé quase inexplicável. Algumas dessas pessoas não nasceram sendo completamente ruins ou monstros sem humanidade nenhuma. E foi assim com o Gal. Pra mim, não é difícil acreditar que alguém como ele, com uma natureza tão boa e numa idade tão impressionável, vivendo numa situação tão horrível, acreditaria no Kian, a pessoa que prometeu que acabaria com o paranormal, com toda a dor e sofrimento, que prometeu que traria a irmã dele de volta para que eles pudessem ser uma família de novo. E vale lembrar que a manipulação não começa por extremos. Ela começa devagar, sem que você perceba que tá se enrolando cada vez mais numa teia de aranha. No caso do Gal, a manipulação não começou com o Kian mandando ele matar uma criança a sangue frio no meio de um incêndio. Começou anos antes, pela amizade entre duas crianças órfãs, pelo tempo que eles passaram juntos no orfanato, por promessas vazias de um futuro sem o paranormal, de um futuro feliz. E parando por um momento para falar sobre a vida real, longe de histórias fantasiosas de seres paranormais feitos de lodo, só quem passou por qualquer tipo de manipulação sabe o quão difícil é lidar com isso. Sabe o quão difícil é enxergar os red flags no manipulador, o quão difícil é aceitar que a pessoa que você confia, admira e respeita é, na verdade, uma pessoa horrível que só tá te usando pra algum propósito. Essas pessoas fazem com que a existência delas seja o seu porto seguro, o seu único porto. Eles te isolam pra que você não tenha mais ninguém. E foi exatamente isso que aconteceu com o Gal. Pra ele, o Kian era um deus, e na mente dele, ele sempre foi herói. Ele acreditava que estava fazendo a coisa certa e focando no bem maior, porque ele foi convencido disso. Ele não nasceu sendo um monstro, ele foi forçado a se tornar um porque ele acreditava que o sacrifício de poucos valeria a pena, já que ele estava salvando o resto do mundo. E o Gal continuou confiando no Kian, mesmo quando ele foi abandonado na luta contra o Joey, mesmo quando o plano parou de fazer sentido, e ele só percebeu que tinha sido enganado e manipulado o tempo todo no último instante, quando o Kian o traiu e deixou ele pra morrer. Mas agora, Gal, eu preciso cumprir outro acordo. E o seu papel no meu jogo já foi cumprido. E antes que você vá na seção de comentários reclamar de tudo que eu acabei de falar nos últimos 5 minutos, não. Saber tudo isso não justifica as ações que Gal tomou durante a vida. Mas dizer que ele fez tudo o que ele fez por pura malícia, como se ele fosse um monstro que nem um Kian, é simplesmente negar a parte mais importante de quem ele é negar os traumas e a dor que ele passou. Você tá ignorando a manipulação que ele sofreu, como se uma criança de 14 anos, no máximo 15, tivesse alguma chance de não cair na lábia de um ser imortal de mais de 4.000 anos. O Gal errou pra caralho. Ele era um cara traumatizado, sem sanidade nenhuma, que fez coisas horríveis, matou pessoas em nome de alguém que só manipulou ele e traiu ele da pior forma possível. Em nome de um plano que talvez nem mesmo funcione, porque a gente não sabe se o paranormal pode mesmo deixar de existir. Claro, a gente pode falar que ele poderia ter feito outras escolhas, poderia ter abandonado suas ideias, vivido sua vida sem se importar com a sua irmã, mas a verdade é que ele nunca teve uma chance. Ele fez escolhas muito erradas, mas no fim do dia ele tinha a melhor das intenções. Ele só queria salvar todo mundo. E no mundo tão cinza como o de Ordem, ele não era melhor que os protagonistas. E nem tão diferente assim. Por isso que o Ordem é tão bom. A gente torce e se apaixona por esses personagens porque eles parecem reais, mesmo que algumas coisas sejam absurdas demais. E de vez em quando a gente vê uma parte de nós mesmos nesses personagens. Às vezes, vemos algumas partes neles que nós gostaríamos de ter. Eles erram, assim como a gente erra. Nada é preto no branco, porque o mundo não é dividido simplesmente entre vilões e heróis. Você salvaria sua melhor amiga ou uma cidade inteira?
Você sacrificaria alguns milhares de pobres coitados que tiveram azar de serem contaminados pelo paranormal para que milhões nunca sofram? Ou você continuaria lutando uma guerra sem fim, onde o paranormal só fica cada vez mais forte, onde pessoas inocentes continuam sofrendo e morrendo todo dia? Qual é a linha entre o certo e o errado? E qual é a justificativa perfeita para cruzar essa linha? Não tem uma resposta certa para cada uma dessas perguntas. Não são escolhas simples, porque o mundo não é simples. Dante escolheu sacrificar um homem para salvar sua família. Luciano escolheu sacrificar uma criança para salvar o seu marido. E a Ordem escolheu sacrificar uma cidade inteira. E até mesmo Kian, na sua simplicidade como vilão, deu uma chance para que todo mundo se unisse a ele contra o paranormal. E mesmo antes de criar um plano tão drástico, ele fundou a Ordem, porque poderia existir uma pequena chance dele estar errado, porque poderia existir um jeito de acabar com o paranormal sem sacrificar tantas vidas. No fim, parece que ele não estava tão errado. Ele só errou em dar as costas para a pessoa que mais confiava nele. Mas isso aí é tema para outro vídeo. Bom, esse foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Não foi uma análise complexa de personagem que nem eu queria ter feito, foi mais só pra compartilhar minha opinião sobre um personagem que eu gosto muito. E só pra lembrar, isso é só um pouquinho da minha opinião. As únicas pessoas que sabem tudo sobre esses personagens são o mestre e os jogadores, e eu não tô no meio desses caras. E você pode discordar de mim a qualquer momento desse vídeo. Você pode não gostar do Gal ou do Kian ou de qualquer outro personagem, tá tudo bem. No fim, a gente é só um bando de nerdola chorando e se apaixonando por um monte de bonequinho PNG. E eu digo isso com todo o carinho do mundo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal para algum próximo vídeo. E obrigado pela companhia. Vejo vocês por aí.